Imagine o seguinte cenário: uma sociedade que possui um único administrador, uma única pessoa que assina por essa empresa. Agora imagine que esse administrador falece repentinamente. O que acontece nessa situação? As contas ficam paralisadas, ninguém consegue assinar contratos, lidar com empregados, absolutamente tudo na empresa fica paralisado. Existe uma solução singela que pode resolver esse problema: a cláusula de administração sucessiva. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, meu nome é Paola, eu sou advogada, especialista em direito societário, e aqui na Beck Advogados nós estamos utilizando a estratégia de incluir em contratos sociais a cláusula de administração sucessiva para evitar a paralisação, o congelamento de sociedades em caso de falecimento do administrador único. O tema do planejamento patrimonial e sucessório empresarial está em voga. Mas normalmente o que as famílias empresárias se preocupam quando abordam esse tema é a sucessão patrimonial, ou seja, a divisão, a partilha das cotas. Muitas vezes o tema da sucessão da administração passa batido, gerando um entrave na operação. Se não há um plano, uma decisão estratégica sobre o que acontece com a administração da empresa no dia seguinte a um eventual falecimento repentino de um administrador único, na prática a sociedade acaba paralisada. As contas não podem ser operadas, futuros contratos com fornecedores ou mesmo com clientes não podem ser assinados, tudo para. Na via normal da sucessão, esse problema só seria solucionado após a partilha das cotas. Na ausência de um planejamento patrimonial e sucessório em vida, essa decisão ficaria sujeita a todo o procedimento de inventário, seja ele judicial ou extrajudicial, o que pode ser muito moroso. Durante toda essa janela de tempo, a empresa fica paralisada. Por mais que no processo de inventário se nomeie um inventariante, a pessoa responsável pela administração de bens do espólio, os poderes desse inventariante são limitados. Se limitam a atos de conservação desses ativos. Ou seja, muitos atos da atividade empresarial podem não ser possíveis pelo inventariante. Outro ponto que precisa ser levado em consideração é que sócios e herdeiros podem estar em litígio, pode existir um conflito após o falecimento desse administrador. Esse tema merece atenção e cuidado para famílias empresárias e empresas familiares. Porque simplesmente promover a partilha das cotas, seja em vida ou após o falecimento, não significa resolver este problema. A propriedade das cotas se transmite aos sucessores, aos herdeiros. A administração, não. Não é uma regra automática que o administrador da empresa seja sucedido por seus herdeiros. São os sócios da empresa que elegem o administrador. Se o administrador for o único sócio da empresa, o vácuo é total. Se existirem outros sócios, estes é que vão eleger um novo administrador. Mas o que acontece se estes sócios não chegarem a um consenso sobre o nome da administração? É diante desse cenário que temos um risco importante de administração e continuidade do negócio, pois sem administrador não há operação. Mas o que é a cláusula de administração sucessiva e quando ela pode ser utilizada? A cláusula de administração sucessiva é uma cláusula que pode ser inclusa no contrato social ou em testamento. Através dessa previsão expressa, se indica uma pessoa que vai suceder aquele administrador nos atos e poderes de administração, a termo, ou seja, diante de um evento futuro, qual seja o falecimento do administrador. Essa cláusula tem um fundamento jurídico importante. O Departamento de Registros Empresariais, o DREI, na Instrução Normativa 81 de 2020, no seu anexo, que é o Manual das Sociedades Limitadas, estabelece a possibilidade de inclusão dessa cláusula de administração sucessiva. Outra previsão legal importante é o Código Civil, que nos seus artigos 1977 e 1978 estabelecem que o testamenteiro pode ser indicado como pessoa a realizar a administração
e gestão dos ativos. Com isso, é possível garantir que uma pessoa de confiança, escolhido previamente pelo administrador atual, venha a fazer a gestão da empresa, sem necessidade de consenso entre sócios, herdeiros ou mesmo autorização judicial. Vamos falar sobre as duas formas de implementar este cuidado nas sociedades. A primeira delas pela via do contrato social, fazendo uma alteração de contrato social para a inclusão desta cláusula de administração sucessiva. Importante, o nome do administrador sucessivo, que somente receberá poderes para gerir a empresa no falecimento do administrador atual, já precisa aparecer no contrato social no momento da instituição da administração sucessiva. Essa pessoa também vai constar diante da Receita Federal como administradora a termo. Ou seja, pela via do contrato social, esse mecanismo tem publicidade. O nome do administrador a termo acaba aparecendo. Já pela via do testamento, uma pessoa é indicada para fazer a gestão desse ativo, desta empresa. E esse testamento pode ser público ou particular. É importante que nesse testamento constem as informações e condições específicas da gestão a ser realizada pelo administrador sucessivo, incluindo o prazo de início e término e eventuais condições que precisem ser atendidas. Existem alguns cuidados que são essenciais na implementação de uma administração sucessiva. O primeiro é a delimitação adequada dos poderes desse administrador sucessivo. Também é preciso garantir que essa nova administração seja compatível com as estruturas de administração e mesmo societárias da empresa. É importante que exista um compromisso de transparência e lealdade desse novo administrador para com a empresa que ele está gerindo. É importante estabelecer a forma de remuneração deste novo administrador diante das atividades que ele desenvolverá e também as hipóteses de destituição, como casos de má administração, concorrência, conflito de interesses, entre outras hipóteses. Se você é sócio fundador de uma empresa que só tem um administrador, precisa considerar o que acontece com a sua empresa se o administrador em exercício vier a falecer. A cláusula de administração sucessiva é uma solução legal, adequada, de baixo custo e que pode resolver muitas dores de cabeça no futuro, garantindo a estabilidade e a continuidade do seu negócio. Se você quiser saber mais sobre o funcionamento dessa cláusula e entender se ela é viável dentro da sua empresa, como implementá-la dentro do seu negócio, converse com o time da Beck Advogados. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no nosso canal e também assine a nossa newsletter para se manter informado sobre assuntos de negócios relevantes.